Bom, tinha acabado a bateria a bateria não, a memória do telefone, e eu tive realmente que fazer uma pequena pausa. E aí, infelizmente, a gente vai ter que gravar agora a parte 2. Seria só um vídeo, mas agora são dois. Enfim, mas vamos continuar do tema. Então, o oficial, quando vai cumprir a intimação, a citação, é necessário que aquele que responde, que até então está respondendo aquele procedimento, que ele desde já informe que ele não possui condições de constituir advogado privado, que aí entra em ação a Defensoria Pública, respeitável Defensoria Pública, cada vez com integrantes cada vez mais capacitados. Eu poderia aqui tecer elogios a vários defensores que eu conheço, mas até não vou fazer para poder não esquecer de nenhum e ficar numa situação delicada. Mas há grandes defensores, muito bons defensores cada vez mais. Infelizmente nem todos os juízos possuem defensores laborando lá ordinariamente. Infelizmente há uma carência ainda grande de defensores, mas é preciso que desde já exista se houver necessidade do serviço da Defensoria Pública, que essa necessidade desde logo se formalize nos autos. Pois bem, então o advogado vai ter que praticar esses atos. Via de regra são resposta à acusação, instrução, audiência de instrução e julgamento, isso aí ordinariamente, a instrução em que primeiro você vai ter a oitiva de vítima, depois a oitiva de testemunhas, arroladas primeiro pela acusação, depois pela defesa e por fim a oitiva, o interrogatório, enfim, daquele que é naquele momento acusado. Uma boa defesa precisa premunir aquele que será ouvido das implicações que existirão em relação a cada termo, digamos assim, a cada situação que ele desnudar com o seu depoimento. Por vezes, dependendo da quantidade de elementos que são ali, de que são munidos os autos, é mais interessante, por exemplo, até partindo da premissa, e isso é principiológico, de que uma pessoa não precisa produzir provas contra ela própria, é necessário que ele exerça o direito de permanecer em silêncio, aquele que é acusado. E isso tem que ser muito bem recomendado pela defesa técnica com base no que ela conhece dos autos. Por isso que é muito importante constituir advogado em tempo, para que esse advogado não seja nada contra, mas aquele defensor dativo que é nomeado para o ato e sem conhecer nada do processo, precisa tentar extrair leite de pedra, tentando formular indagações onde de fato ali algumas delas não cabiam ou não guardam a consonância devida com o que há do inteiro teor dos autos. Então é preciso que esse advogado conheça habilmente o processo para poder formular as indagações. Essas indagações vão fazer com que o magistrado defina o deslinde daquele processo. E aí, depois das alegações finais, que podem ser feitas de maneira oral, segundo, salvo engano, o artigo 403 do CPP, 403 para o terceiro fala a respeito dos memoriais. Porque quando não é possível fazer em audiência, existe a abertura de prazo, a concessão de prazo, para que acusação e defesa façam isso através de memoriais, ou seja, através de texto. Escrevam a peça, alegações finais. E essa peça é muito importante porque ali a defesa vai deduzir no texto as teses que podem ser utilizadas a partir do critério da defesa para interpretar melhor aquele fato à luz do melhor deslinde para aquele que é acusado. Por vezes, por exemplo, a defesa requerendo ao fim a absolvição por negativa de autoria, ou por vezes sendo interessante para a defesa, mais interessante, pedir, por exemplo, por insuficiência de provas. Enfim, a defesa vai se manifestar de acordo com o que for melhor para o seu constituinte. Eu sempre digo que a defesa, o advogado, ele é um ator do sistema de justiça, mas ele deve, de fato, exercer com intrepidez a defesa para o seu constituinte. Então é preciso dizer do compromisso que o advogado tem com a defesa técnica que ele aceita fazer. Portanto, é muito importante que ele faça isso, as alegações finais, de maneira muito cirúrgica, para que o juiz possa a partir dali extrair a sua convicção. É um livre convencimento motivado, mas que é baseado, tal como dito, motivado, em artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, é motivado no que dos autos consta, no que defesa e acusação disseram. Ele vai dizer, por exemplo, se absolve, ou se sentencia, ou se apena aquele indivíduo, ou se ele fixa uma reprimenda.
E se ele fixar uma reprimenda, essas lições aqui são meramente introdutórias, né? São lições introdutórias. Eu não estou trabalhando aqui de maneira alguma com você, mas de maneira mais pormenorizada. Não, é muito introdutório. Tudo aqui são primeiros passos, tá? Mas quando ele fixa uma sentença, ele é obrigado a atentar, o magistrado, para as condições, para as circunstâncias do artigo 59, ele é obrigado a atentar para o regime do artigo 33 do Código Penal, ele é obrigado a atentar para a possibilidade do artigo, por exemplo, 44, e ele vai, com isso, a partir da pena base fixada, estabelecer uma pena, que vai ser a pena em definitivo, que vai ter um regime inicial de cumprimento de pena. E ele vai conceder o direito ou não àquele indivíduo que até então que era denunciado, mas que agora passa a ser por ele condenado, ele vai estabelecer, vai conceder o direito a ele ou não de recorrer em liberdade. Até então, antes do Supremo dizer, novamente, modificar o entendimento à luz da presunção principiológica de inocência, antes do Supremo dizer que só é considerado culpado aquele indivíduo, por exemplo, cuja sentença de fato transita em julgado, portanto fixando para ele uma necessidade de se submeter ao cumprimento daquela pena que foi fixada, ostentando a partir dali a condição, digamos assim, definitiva de condenado. Mas até ali havia uma interpretação dúbia a respeito da concessão do direito de recorrer em liberdade. Se dizia que a questão era até onde vai o recurso, até onde vai o direito, né? Será que é concessão do direito de apelar em liberdade? Será que é concessão do direito de recorrer sentido lato em liberdade? Quando é que o indivíduo poderia ser preso, né? Após o julgamento da apelação, ou seja, conferido a ele o direito do duplo grau, né, de jurisdição, ou seja, juízo monocrático na base e julgamento da apelação pelo tribunal, pelo colegiado, havia aquela discussão. Hoje se sabe que enquanto houver recurso, enquanto aquela sentença